com muita alegria aqui nessa noite. Quero trazer uma palavra para você. Glória a Deus. Lucas 9:23. Amém? Lucas 9:23. O Senhor é bom e o Senhor está aqui nessa noite. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Lucas 9:23. É maravilhoso poder contemplar a alegria de estar nessa noite na presença do Pai. Louvo a Deus pela vida de cada um aqui nessa noite. E a palavra do Senhor diz assim, Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim e a si mesmo negue, diz a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Até aí. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero bendizer o teu nome. Em tudo, Pai, eu dou graças ao Senhor, porque tudo, Pai, eu reconheço que tudo vem do Senhor para as nossas vidas. E nessa noite, Pai, eu vou ministrar a tua palavra. Senhor, eu coloco a minha vida diante da tua presença, em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém? Pode tomar teu assento. Glória a Deus. Tudo está uma bênção, amém? Os louvores, né? A palavra de saudação do nosso irmão é bênção do Senhor, amém? Amados, muitas pessoas falam, né? Mas eu não vou falar que somos a pior geração. Não, eu não vou falar isso. Eu quero falar para você que nós somos uma geração abençoada do Senhor. Amém. Eu estaria falando algo errado aqui se eu dissesse para você que nós somos uma geração, a pior geração. Não, nós somos uma geração abençoadas do Senhor. Amém? Mas nós temos alguma coisa para falar sobre esse tema. Nós nunca tivemos, amados, tantas Bíblias. Escute bem. Nós nunca tivemos tantas Bíblias, mas nunca lemos tão pouco. O que eu quero dizer para você, iniciando? Amém? Todos nós, talvez você tenha uma Bíblia. Eu tenho 6, eu acho. A pastora Silvane tem umas 7, 8. Mas não quero ser... eu não quero dizer que nós não lemos a Bíblia. Mas uma coisa é certa, nunca teve tanta Bíblia, só que infelizmente nós temos lido tão pouco a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque se nós lêssemos a palavra de Deus, nós espiritualmente, nós estaríamos numa elevação muito maior. Ou seja, o manual da nossa vida está aqui, ó. E muitas vezes nós não procuramos, muitas vezes nós vamos procurar outros recursos, mas nós não vamos lá na fonte, que é a palavra do Senhor. Amém? Nós nunca tivemos tantas igrejas, mas tão pouca transformação. É uma realidade o que nós vivemos. E isso não é no Brasil, isso é no mundo. Quantas e quantas igrejas que estão abrindo, muitas também estão fechando. Mas uma coisa é certa, amados. Mas tão pouca transformação. Há muitas igrejas, mas há pouca transformação na vida de um cristão. Não estou dizendo você, mas pelo andar da carruagem, por tudo aquilo que a gente tem ouvido falar, de pessoas e mais pessoas, muitos estão dentro de uma igreja, mas não há uma verdadeira transformação. É isso que o Senhor quer para você. Ele preparou esse ambiente, Ele preparou outros ambientes, mas que esses ambientes sejam, que as pessoas venham, mas também que haja uma transformação. Todas as vezes quando nós adoramos ao Senhor, todas as vezes quando nós pregamos a palavra do Senhor, é para a gente aprender, a louvar, a adorar e principalmente
é aprender a palavra do Senhor. E nessa noite, amados, escute só, somos a geração, olha só, somos a geração que fala de Deus, mas vivemos como se Ele não estivesse no nosso meio. Ô pastor, por que o senhor está falando isso? É uma realidade, amados, é uma realidade. Nunca somos uma geração que fala de Deus, nós realmente falamos de Deus, mas vivemos como se Ele não estivesse no nosso meio. Por que eu falo isso para você? Se você olhar com os olhos humanos, mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver que temos falado de Deus, mas a transformação não existe, não vem a transformação. Nós precisamos pegar as pessoas, é assim, para que as pessoas realmente venham a entender, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus quer da minha vida, aquilo que Deus quer da sua vida. E hoje, amados, estamos aqui pregando a palavra, estamos adorando ao Senhor. É um momento para quê? É um momento para que a gente venha aprender, para que a gente venha ter uma conexão com o Senhor. Não adianta você ou eu virmos na igreja, olharmos isso aqui bonito, tudo limpinho, tudo maravilhoso, aonde tem a palavra, não tem o louvor, mas se você sair daqui seco, não vai adiantar. Aqui é o momento de adorarmos ao Senhor, amados, mas o principal é lá fora. Lá fora é que nós temos o nosso inimigo. Aqui está tudo bem, está tudo bonitinho, amém? Tudo beleza, glória a Deus por isso, mas a realidade é essa mesmo, é de saber que nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, que quando eu e você, nós estamos lá dormindo, o Senhor está nos olhando, Ele está nos olhando, Ele está cuidando da nossa casa, do nosso lar e dos nossos bens, amém? Eu quero que você venha entender essa palavra nessa noite. Somos uma geração que canta sobre a cruz, mas foge da renúncia. Olhamos para a cruz e temos a nossa mente que ali Cristo foi crucificado. E nós entendemos que foi o sangue de Yeshua que nos purifica de todos os nossos pecados, que foi através de Yeshua, que vai ser através somente de Yeshua sobre a nossa salvação. E muitas vezes nós fugimos da renúncia, nós renunciamos, nós não queremos. Como assim, pastor? Quantas pessoas que você conhece que está fora da igreja e não querem saber de voltar, mas um dia tiveram um encontro com o Senhor na frente de um altar, aonde entregou o seu coração, a sua vida para Cristo, e hoje aonde que estão essas pessoas? Todas essas cadeiras poderiam estar cheias, todas as igrejas poderiam estar cheias, mas por que não dá, pastor? Porque as pessoas, elas querem seguir o seu eu, e o seu eu, amados, muitas vezes, ou taxativamente, não vão levar na presença do Senhor, amém? E Yeshua está voltando, Ele está descendo as escadas. Então prepare a tua vida, amados, prepare o teu coração, porque nós não sabemos o dia que Ele vai voltar, amém? Amém? Eu li para você ali, Mateus 15, não li isso aí, Mateus 15, 8 diz assim, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Preste atenção, nunca foi tão fácil ser um cristão, nunca foi tão fácil, missionário, não é verdade? Todo mundo pode aceitar Jesus, mas não quer ter o compromisso, não quer ser obediente à palavra do Senhor. E é isso que está acontecendo. Essa é a tristeza de nós cristãos, de saber que muitas pessoas estão aceitando o Senhor, mas não querem ter a verdadeira obediência, não querem andar no caminho certo.
E Jesus, Yeshua, está alertando. A porta ainda não fechou. A porta ainda está aberta, gente. E eu não sei quando que ele vai voltar. Mas pelo andar da carruagem, logo, logo, Yeshua vai voltar. Então prepare a tua vida. Prepare o teu coração. Amém? É tão raro, olha só, é tão raro ser discípulo. Amém? E uma das coisas que eu mais estou vendo, né? É tão raro ser discípulo. Seguidores existem muitos, mas discípulos poucos. E eu marquei aqui atrás o que é ser um discípulo. Olha só, ser discípulo de Yeshua é aprender de Yeshua e ser seu imitador. No tempo de Yeshua, um discípulo era um aluno que estava aprendendo a ser como seu professor. E Yeshua mandou fazer discípulos de todas as nações. E também, discípulo é querer receber ensino, seguir doutrinas ou imitar o exemplo de um mestre, funcionando como um aluno, aprendiz ou adepto de um ideal. Ou seja, ser discípulo, amado, não é de qualquer jeito, não. Quantos que estão aí achando que estão achando que são verdadeiros discípulos de Jesus? Não, amados. Tem muitas pessoas que estão se enganando. E nós precisamos entender o que é ser um discípulo. Ser um discípulo é o que você faz. É seguir Jesus. É estar na presença do Pai. É dizer para Ele que Ele é grande e poderoso, que Ele é maravilhoso. E que há só um caminho, irmão Mateus. Há somente um caminho, que é através de Cristo, que foi lá quando Ele carregou aquela cruz, que Ele perdoou todos os nossos pecados, que nos purifica de todos os nossos pecados. Então que a gente venha a entender o que é ser um verdadeiro discípulo. E não esqueça, nunca foi tão fácil ser um cristão. Amém? Ou seja, somos uma geração que nós queremos salvação, mas não queremos santidade. Olha só, tão fácil entender isso. Somos a geração que queremos salvação, mas não queremos santidade. Ou seja, muitos estão vivendo momentos com o Senhor. Somente momentos não vai te levar à eternidade. Nós precisamos ter uma verdadeira conexão com Cristo. Nós precisamos ser verdadeiramente discípulos. Nós precisamos ser verdadeiramente amar ao Senhor. Amar ao Senhor. Porque uma das coisas que Yeshua mais pregou foi sobre o amor. E isso quem fala não sou eu. Isso quem fala é o apóstolo João. O apóstolo João falou que Cristo, quando estava nessa terra, o que ele mais pregava era sobre o amor. E hoje, como é que está o amor? Como é que está o amor hoje no mundo? Você sabe quantas guerras tem? Eu não sei. Mas existe no mundo muitas guerras. Você acha que o Brasil está livre disso? Não está livre disso não, amados. Ligou a televisão, os noticiários. É morte, sequestro, corrupção. É uma guerra. E infelizmente, nós vivemos num país que nem o Brasil, mas louvado seja o nome do Senhor. Amém? Não há perdão sem arrependimento. Não há graça sem transformação. Amados, nós temos ouvido falar muito sobre essa teologia da graça. Essa teologia da graça, amados, está fazendo com que pessoas e mais pessoas estão se perdendo. A graça, aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, pronto, eu estou salvo. Mentira. Não é assim não. A graça, presbítero, custou um preço alto. Não foi de graça que Cristo, não foi de graça que nós conseguimos. Não,
teve alguém que levou aquela cruz, teve alguém que morreu por mim, morreu por você. E aí as pessoas estão fazendo o quê? A graça é tudo. A graça e a graça. Essa teologia da graça, amados, está tirando pessoas dentro da igreja. Aqui, tinha pessoas que saíram por causa da teologia da graça. Eu sou cristão, nós pregamos uma santidade, amém? Não é exagero, é o essencial. Mas nós pregamos a santidade. Não, eu aceitei Jesus, Yeshua agora, acabou, eu tô salvo. Vai nessa para ver onde é que você vai parar, amém? Talvez esteja sendo um pouco exigente nessa noite, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Então, amados, essa teologia da graça, tenha certeza de uma coisa: isso é mentira. Hebreus 12:14 diz assim, sem santidade ninguém verá o Senhor, amém? Isso está lá em Hebreus 12:14, que diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. As igrejas, amados, olha só o que eu coloquei aqui, as igrejas nunca foram tão cheias de pessoas com corações tão vazios. Ai, pastor, por que o senhor está pregando isso hoje? Porque Deus mandou pregar, não fui eu que quis, amém? É uma realidade. A quantidade de pessoas dentro da igreja, amados, está cheio de pessoas dentro da igreja, mas os seus corações estão vazios, não dão liberdade ao Espírito Santo de Deus, não querem ter uma comunhão, não querem ter uma santidade. Querem o quê? Pastor, eu estou aqui. Pastor, o meu dízimo está aqui. Pastor, a minha oferta está aqui. Você acha que é o certo isso? Nós precisamos estar com nossos corações cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer para a nossa vida, amados, né? Não adianta nós estarmos dentro de uma igreja e os nossos corações completamente vazios. Isso não é um bom exemplo, né? Você casal, você jovem, você mãe, você pai, você sabe que é uma realidade. Nós precisamos estar na casa do Senhor, mas com o coração. Quando nós saímos de casa e nós viemos para a casa do Pai, amém? Nós viemos cheio de querer saber o que Deus tem nesse dia, nesse domingo. Mas não é só aqui não, amados. Não é só aqui dentro da igreja. Como é que é o teu dia durante a semana? Será que chega hoje da igreja a Bíblia? Amados, isso aqui é o nosso manual, amados. Se você tem problemas, se você tem isso, tem aquilo, busque ao Senhor, fale com o Senhor. É fácil você ser uma pessoa liberta, você ser uma pessoa temente ao Senhor. Nós temos um manual, não precisamos sair correndo para lá e para cá, não, está aqui, aqui está. Se você tem dificuldade na sua casa, busque a presença do Senhor. A palavra do Senhor faz muito tempo que eu não falo isso. Buscai ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Está lá em Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Como assim, pastor? Amados, o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa casa, o nosso lar, em tudo que a gente faz, amém? O Espírito Santo de Deus ainda está conosco, mas vai chegar um dia, que eu não sei qual dia, que não estará mais sobre a terra, e aí vai ser difícil, não podemos recorrer mais ao Espírito Santo de Deus. Tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Todos os dias busque a presença dele. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil. Difícil vai ser, amados, se Yeshua voltar e você não subir com ele. Aí vai ser difícil. Eu sei que não é fácil ser cristão. Ter uma religião missionária
é a coisa mais fácil que tem. Ter uma religião, presbítero, é a coisa mais fácil que tem. Mas ser um cristão não é fácil. Entenda isso nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou repetir, tá? As igrejas nunca foram tão cheias de pessoas com corações tão vazios. O que acontece? Muito culto, poucas pessoas, pouca vida no secreto, muito discurso, pouca palavra, pouca obediência. Pouca obediência. Amados, quero falar algo para você nessa noite. A palavra do Senhor fala lá em Deuteronômio 28 sobre as bênçãos e as desobediências. Se você puder, essa semana, meditar nessa palavra, Deuteronômio 28, fala sobre as bênçãos e fala sobre obediência e sobre desobediência. Você vai ver lá que tem mais desobediência do que obediência. Dá uma olhada. Vê se a gente se encaixa em alguma coisa ali. A obediência é algo que Deus requer da nossa vida. Por que isso, pastor? Porque Deus quer nos abençoar. Se nós não somos um povo obediente, como é que Deus vai te abençoar? Existe algo que Deus está falando: obediência. Buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Amém? Amém. Oséias, olha só, Oséias 4:6 diz assim, ó: o meu povo perece por falta de conhecimento. Talvez não seja você. Talvez não seja você. Nós, olha só, talvez não seja você, tá? Nós acostumamos com o pecado. Muitas e muitas vezes, eu e você, nós não vigiamos o necessário. Entenda isso. Somos assim. Chamamos de desobediência de fraqueza. Você consegue entender o ponto que eu quero chegar? Por que quando nós queremos, quando acontece algo na nossa vida, em ser desobedientes, o que a gente fala? Pastor, é uma fraqueza que eu tenho. Não, não é uma fraqueza. É uma desobediência. Nós não podemos ficar enganjados no sentido da desobediência. É por causa que existe uma fraqueza em mim. Todos nós temos fraqueza, amados. Todos nós temos fraqueza. Mas se você é um cristão, como é que você é uma pessoa desobediente? Como é que você pode falar para si mesmo que a desobediência que eu tenho é uma fraqueza? Não é assim. Não é assim. A desobediência, amados, é algo que muitas vezes acontece na nossa vida, por falta de vigiar. Às vezes nós não vigiamos. Quer ver só? Às vezes nós não vigiamos, nos acostumamos com o pecado, não vigiamos o necessário, somos assim. Chamamos de desobediência fraqueza, chamamos de rebeldia de personalidade. Como assim? Como assim? Está errado. Está errado. Quando eu coloquei aqui, sobre a rebeldia. A rebeldia. Todos nós, muitas vezes, somos rebeldes. Mas jogar essa responsabilidade e dizer que é uma personalidade que nós temos, não é assim. Se você está prestando bem atenção, eu estou sendo bem claro naquilo que eu estou ministrando para você. Ou seja, quando a rebeldia vier, vem a rebeldia, mas é a minha personalidade. Errado. Isso é uma desobediência. É uma desobediência. Imagina você,
nós chegar e dizer assim, ó, eu sou rebelde porque é a minha personalidade. Cristo veio para acabar com tudo isso, para que nós sejamos livres de verdade. Nós precisamos entender que nós precisamos ser livres, amados. Yeshua está voltando. Yeshua está voltando. Vamos seguir. Vamos pensar, olha só. Chamamos de conformismo de normal. E isso está lá em Isaías 5:20. Se você puder abrir a tua Bíblia aí. Isaías 5:20. Quero provar para você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 5, versículo 20. É um trechinho só, mas eu quero que você preste atenção nessa passagem, porque eu quero dizer para você que ainda há uma esperança. Amém? Ainda há uma esperança. Isaías 5:20 diz: amém? Amém. Ai dos que ao mal chamam bem. Vou repetir. Ai dos que ao mal chamam bem. Ou seja, ainda há uma esperança. Só que, ainda há uma esperança, mas essa também pode ser a geração do despertar. Olha só, no início eu falei que eu não ia falar que é uma maldição, né? Uma geração maldita. Não. Aqui diz assim, ó, ainda há uma esperança, mas essa também pode ser a geração do despertar. Ainda há uma esperança, gente. Ainda pode ser mudado muitas e muitas coisas. O Nicolas está bem lá, né? Ah, tá. Esse aqui estava ruim. Então tá bom. E Deus sempre levanta um remanescente quando a maioria se acomoda. Segundo Crônicas diz assim, ó: se o meu povo se humilhar, eu sararei a sua terra. Olha que versículo maravilhoso, né? Eu sararei a sua terra. Ou seja, essa geração que está aqui, amados, essa geração nova, né? Que muitos estão amaldiçoando, eu não amaldiçoo, não. Deus pode mudar o coração dessa juventude. Deus pode levantar pregadores, ministradores, evangelistas. Deus pode levantar. Mas se você não prestar atenção, quando você vem num culto e você não presta atenção naquilo que Deus está falando, aí vai continuar sendo aquela palavra. Que geração é essa? A geração de hoje, amados, são os nossos filhos, deveriam estar comendo a Bíblia, para não se perder, para não ser levado pelo diabo, por Satanás. O diabo veio fazer o que aqui? Veio matar, roubar e destruir, não é verdade? Mas Jesus veio para quê? Amém, não é verdade? Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Por que muitos jovens estão perdendo essa oportunidade? Por que muitos jovens estão perdendo a oportunidade? Será que não é um puxãozinho de orelha do pai e da mãe muitas vezes? Será que não é isso? Prestem atenção naquilo que Deus está falando, amados. Eu tenho certeza, a hora que eu descer aqui, eu não vou me lembrar de nada, porque é Deus que está falando isso. Amém? E eu creio, amados, nós temos uma geração eleita, nós temos uma geração de pregadores, né? Mas nós precisamos nos levantar também. Nós precisamos incentivar os nossos filhos. Nós precisamos incentivar os nossos filhos. Todos vocês aqui sabem da situação que eu passei com o nosso filho, mas graças a Deus agora está no caminho. Mas eu louvo a Deus, né? Louvo a Deus pelas orações. Nós precisamos mudar, gente. Nós precisamos mudar. Amém? Eu já estou encerrando.
Ser cristão, amados, nunca foi sobre ser a maioria. Olha só, ser cristão nunca foi sobre ser a maioria. Ou seja, sempre foi sobre ser fiel. Sobre ser fiel. Nós precisamos um pouco mais ser fiel. Não vai adiantar nós sermos cristãos e sermos infiel a Deus. Deus, você pode até me enganar, mas Deus você não engana. Então preste bem atenção nessa noite. Aquilo que você está fazendo, aquilo que Deus está chamando a tua atenção aqui nessa noite. Deus, Ele é um Deus poderoso. Ele é grande, Ele é poderoso, e Ele veio para curar, para restaurar, para libertar. Amém. E Ele veio para nos dar um caminho, o caminho certo. Aleluia. Deus, sim. Por quê? Porque Ele entregou o seu único filho. Deus entregou o seu único filho, amados. Olha o propósito de Deus. Você consegue entender a grandiosidade que é Deus? Deus é o máximo, é o soberano, é o dono de tudo. É o Criador dos céus e da terra, e tudo. Mas Ele teve uma decisão. Ele foi lá e entregou o seu único filho. Então que nós venhamos a entender nessa noite. Se nós estamos aqui nessa noite, amados, não é por causa do pastor, não. Não é por causa do pastor, não é por causa da pastora, não. É por causa de Cristo. Há mais de 2000 anos nós estamos, a palavra do Senhor, melhor dizendo, né? Há mais de 6 mil anos, mas na verdade, há mais de 2000 anos, depois que Cristo saiu, todos nós pregamos praticamente a mesma coisa. Pregamos o retorno, o Techuvá. É isso que nós estamos. O celeiro de almas, amados, está retornando às origens. E talvez muitas vezes isso seja difícil para você. Por quê, pastor? Porque há um conhecimento de 2000 anos. Nós conhecemos a Bíblia há mais de 2000 anos. Mas o certo é há mais de 6.000 anos. E é isso que nós precisamos entender. É esse retorno que nós estamos fazendo. Ah, pastor, mas isso não é para mim. É para você. É para você, amados. Não pense que as coisas do judeu é do judeu. Não. Se é deles, é nosso também. Por quê? Quem é o nosso Salvador? Não é Yeshua? O povo lá não são tementes a Yeshua? São. Qual é a diferença? Não existe diferença. Eles são um povo, nós somos outro povo, mas nós seguimos a Yeshua. Nós seguimos a Yeshua, que é o Senhor. Amém? Que nós venhamos a entender, para terminar, amados. Dentro de você existe um chamado para viver diferente, para andar em santidade e para refletir Cristo em um mundo perdido. Novamente eu quero ler, para você entender. Dentro de você existe um chamado para viver, olha só, diferente, andar em santidade. Glória a Deus. E refletir Cristo em um mundo perdido. Deus não te chamou para se misturar. Ele te chamou para ser luz. Ele te chamou para ser luz. Ele não quer ver você perdido, amados. Ele não quer ver você perdido. Ele quer que você entre na mesma dimensão. Ele quer que você seja salvo. O sacrifício que Yeshua fez lá na cruz não foi só por causa de mim. Não foi só por causa de mim. Foi por um mundo, foi por todas as pessoas. Mesmo aqueles que são ateus, Yeshua morreu por aquele ateu. E por que será que o ateu não muda? Vai mudar. Porque ele não tem outro caminho. Amém. A não ser Cristo. Yeshua veio para nos salvar. E nessa noite,
para encerrar, abra a tua Bíblia em Mateus 5,14, para nós encerrarmos. Eu creio que Deus está falando conosco lá aqui no particular. Eu creio que você, essa semana, você vai entender aquilo que foi ministrado aqui nessa noite. Deus, Ele quer um compromisso. Deus, Ele quer compromisso com Ele. Amém? Mateus 5,14 diz assim, olha o que nós somos, olha o que Deus quer que nós sejamos. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Olha só, o quanto que a gente poderia ficar aqui e falar sobre esse versículo bíblico. Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Para encerrar, o pecado, amados, o pecado cansa, o pecado afasta você de Deus e cobra um alto preço. Não passe por isso. Vou repetir, o pecado cansa, o pecado afasta você de Deus e cobra um alto preço, que é a perdição. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Ah, Senhor, como o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Que nós sejamos obedientes à palavra do Senhor. Amém, amados? Nós temos oportunidades. Deus está dando oportunidade. E se Yeshua ainda não voltou, é porque Ele ainda quer transformar não somente a minha vida, mas Ele quer transformar a tua vida. Não perca essas oportunidades de buscar a Cristo. Não perca essa oportunidade. Amém? O Senhor, eu sempre digo, que todas as vezes quando eu falo que Yeshua está voltando, eu tremo. Eu creio que Yeshua vai voltar em breve. Mas para que isso aconteça, Ele está nos avisando. Ei, escute, continue buscando a presença do Senhor. Continue buscando a minha presença. Continue buscando a palavra do Senhor. Continue sendo obediente. Continue buscando. Nós não sabemos, Pai, a sua vida, mas o Senhor fala na sua palavra até que Ele venha. Então há uma promessa. Se coloque de pé lá, por favor. Em nome de Yeshua, eu quero pedir ao Senhor, Pai. Eu peço a Ti nessa noite, Pai, que o Senhor venha quebrantar o nosso coração. Que sejamos livres, Pai, para poder ouvirmos a Tua palavra. Se nós estamos aqui nessa noite, não foi, por muitas vezes não foi porque nós queremos, mas foi o Senhor que trouxe nós aqui nessa noite. Então, Pai, que o Teu derramar, que o Teu Espírito Santo de Deus esteja, Senhor, sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Que o derramar do Teu Espírito Santo, Pai, possa, Senhor, anunciar, Pai, cada dia mais, Pai, a Tua palavra. Que o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que Ele esteja, Pai, olhando para as nossas vidas, que nós possamos ser ouvintes da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ouvir, Senhor, o Teu Evangelho, Pai. Por enquanto nós sabemos, Pai, que ainda nós temos essa oportunidade de falar do Teu amor, de falar de Yeshua. Nós ainda temos essa oportunidade, mas em nome de Yeshua, em breve, nós não teremos. Mas em nome do Pai, em nome do Senhor, Pai, nós queremos, Pai, que o Senhor, o nosso Deus, vai nos livrar, Pai, de todo mal. Assim, Pai, eu te peço, Senhor, abençoa, Pai, a vida de cada um aqui nessa noite. Que Jeová Rafa, o que cura, que restaura, que transforma vidas aqui nessa noite, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, se houver alguém enfermo aqui nessa noite,
Nós colocamos, Pai, a vida da Ágata, Senhor, aqui nessa oração, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, entra com providência, Pai, curando, restaurando, transformando vidas, Pai. A Tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, Senhor, é através dessa palavra que nós estamos reivindicando, Senhor, a cura, a restauração, a transformação, Pai. Senhor, eu abençoo, Pai, a vida de cada um aqui nessa noite, Pai. Eu abençoo, Pai, os Teus filhos, Pai. Eu abençoo, Pai, essa semana, Pai, que se iniciou já hoje, Pai, a partir das 18 horas. É um novo momento, é um novo momento que nós estamos na Tua presença. Por isso eu te peço, Senhor, fica conosco, nos abençoa, em nome do Senhor. E a igreja diz: amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, amados, amém? Então, aplauda o Senhor Jesus, Yeshua.